Oi, minha gente, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, passando por aqui para deixar uma mensagem da parte de Jesus para as nossas vidas. Tava até com medo de não saber mais entrar aqui na frente do celular para gravar para todos vocês, mas eu já entendi que eu nasci para fazer isso, então não tem como eu desaprender, né? Um dia desse eu cheguei na igreja e me deram uma oportunidade. Fazia dias que eu não tinha ido e me deram uma oportunidade. Quando eu peguei o microfone, eu até falei com a igreja. Eu falei, eu nem sei se eu ainda sei falar aqui nesse microfone. Eu nem sei se eu ainda sei falar como vocês falam, né? Louvado seja Deus. Mas, irmãos, não tem para onde a gente correr. Não tem para aonde a gente se esconder. Porque a gente, quando tem o DNA de adorador, por mais que a gente tente se esconder no mais alto abismo, o nosso Senhor Jesus nos encontra. Louvado seja Deus por isso. Eu caminhava para a parada de ônibus agora há pouco e o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração a respeito de oração. E eu estava caminhando rápido porque eu precisava pegar o ônibus que ia passar e eu já estava em cima da hora. Geralmente eu gosto sempre de andar ouvindo alguma coisa e eu não tive tempo de colocar o fone. Inclusive, Deus já me repreendeu por causa do fone de ouvido, né? Eu vou aqui deixar uma coisa bem particular minha, que eu já fui repreendida várias vezes pelo Espírito Santo por causa do fone de ouvido. E depois eu conto para vocês por quê. E eu estava sem o fone de ouvido, caminhando muito rapidamente, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de oração. E eu falei para ele uma oração minha ali de momento, não muito bonita, não muito delicada, não pedindo uma coisa muito boa, porque nós somos seres humanos, né? E às vezes a maldade, ela entra nos nossos corações, mas nós não podemos deixar ela fazer morada. E eu comecei a pensar aquilo e em oração e muito imediatamente o Espírito Santo me corrigiu, né? Louvado seja Deus por isso, porque nós precisamos trabalhar fortemente todos os dias para que o nosso coração, irmãos, ele transborde amor, ele transborde bondade, ainda que a nossa vontade não seja essa, mas por causa da graça, por causa do conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos lutar todos os dias contra a nossa natureza. Eu tive um pastor que no final do culto, sempre após as bênçãos apostólicas, né, ele dizia em oração para Deus trabalhar na nossa natureza, porque nós temos a natureza ruim. E eu fazendo essa oração para Deus, como eu já disse, uma oração não muito bonita, uma oração revoltante, né? Eu estava revoltada nas minhas palavras, e eu caminhei, cheguei lá na parada, fiquei um tempão esperando o ônibus e vinha para casa. Estava vindo para casa dentro do ônibus com fone de ouvido já, né? Sentada com fone de ouvido e mais uma vez o Espírito Santo de Deus falou: tira o fone. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Tira o fone porque eu quero falar contigo. E aí, irmãos, isso acontece comigo com frequência, porque quando eu estou ouvindo alguma coisa no fone de ouvido, né, ali, seja o que for, muito claramente eu posso até ouvir Deus falar, mas eu não vou entender com clareza aquilo que Ele está me trazendo. O entendimento, às vezes a palavra, né? Porque essa palavra Ele me deu agora, ali dentro do ônibus, Evangelho de Mateus 15:11. Amém? E eu preciso desses momentos de solitude. Ai, minha gente, tá me dando um negócio aqui de solitude, de reflexão, para eu poder ouvir a voz de Deus e entender. E o Espírito Santo disse: tira o fone de ouvido. E eu tirei o fone e ele começou a ministrar no meu coração, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 11, que vai nos dizer o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E eu vim sem entender por que o Espírito Santo de Deus me trouxe a essa mensagem. Chegando em casa, agora eu entendi que quando eu saí do trabalho, que em oração eu disse umas palavras para Deus não muito agradáveis, não muito bonitas, né? Até em tom de revolta, eu orei a Deus, aleluias, em tom de revolta, em tom de indignação, porque eu sou humana, né? Eu sou humana e
embora o Espírito Santo de Deus, ele mora em mim, eu tenho a minha natureza humana, pecaminosa, pecadora, errante, errada. Eu continuo tendo essa natureza, amém? Louvado seja Deus. Mas eu luto todos os dias contra ela, porque eu sei que não é ela que me beneficia. Eu sei que não é através dela que Deus quer trabalhar na minha vida e, consequentemente, na vida das pessoas que eu encontro, que convivem comigo, as pessoas para quem eu falo, que são vocês, né? E agora, eu chegando em casa, o Espírito Santo de Deus me trouxe um entendimento de que não é aquilo que entra pela nossa boca, mas aquilo que sai da nossa boca, né? E as pessoas, elas levam isso para o lado do alimento, né? Não é aquilo que você come, né? Não desse ponto de vista que vai te prejudicar, mas é aquilo que sai da tua boca, amém? Porque aquilo que sai da nossa boca, consequentemente, já existe nos nossos corações, já existe como intenção nos nossos corações, amém? Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus me corrigiu a respeito daquela oração que eu fiz lá atrás, em tom de indignação, em tom de revolta. Ele falou ao meu coração, e do meu coração eu passo para todos vocês nessa hora. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Portanto, que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com as nossas orações, com as nossas petições, com aquilo que é desejo do nosso coração em momento de raiva, em momento de ira, em momento de fúria, né? Vamos sempre deixar com que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações para que a gente faça a coisa certa no momento certo, com as palavras certas, do jeito certo, não ofendendo, não desclassificando ninguém, mas fazendo as coisas do jeito certo, amém? Fiquem todos com essa palavra, fiquem todos na paz do Senhor, um cheiro bem grandão para todos vocês. Eu espero que agora eu tenha mais tempo de vir aqui falar com todos vocês, já acabando o semestre, né? Acabando as provas, trabalho, não sei o quê, e tendo mais tempo para vir aqui falar com todos vocês. Eu ando um pouco corrida, mas eu vou procurar estar mais presente para estar trazendo aqui uma mensagem para todos vocês, amém? E quando eu não estiver aqui, eu estou na outra rede e assim por diante. Quando eu não estiver na outra rede, eu estou aqui. É só vocês me procurar que vocês me acham, para a honra e glória do nome de Jesus. E um cheiro bem grandão para todo mundo e fiquem todos com Deus, amém?